continuo. Avanço e não me silencio diante dos gritos dos maus, enquanto os bons se calam e recuam. A violência ganhou destaque no início da humanidade, o primeiro homicídio da história registrado, e é familiar. Irmão mata... Olá, você está no canal Fora do Portão. Eu sei que Deus tem bênção para te dar, Deus tem bênção para te dar, Deus é fiel para te dar vitória, viu? Creia nisso, tá bom? Gostaria também que você se inscrevesse também nesse canal. Eu sou o pastor Marcos do Pandeiro, eu tenho esse canal, deixa o teu like lá, aciona o sininho para que as notificações de novos conteúdos da plataforma cheguem até você, tudo bem? Eu gostaria de hoje estar falando com você aqui sobre por que o cristão não usa armas. Nós vemos em Romanos 13, versículo 8, a Bíblia nos diz lá, bem claro: a ninguém devais nada, a não ser o amor. Antes disso, você vai encontrar ali, no próprio livro de Romanos, ali, capítulo 13, do versículo 1 até o 14, você vai ver falando sobre a submissão das autoridades, que nós temos que ser submissos à autoridade, temos que dar honra ao rei, temos que ter as autoridades que estão em eminência em nossa nação como ministros de Deus, diz lá. É bíblico isso. O próprio Cristo, ele obedeceu ao pé da letra, até o fim, as autoridades em eminência da época. Por exemplo, mandando Pedro pescar um peixe, para que do peixe surgisse ali um start, né? Para pagar o pedágio ali, para poder transpor para o outro lado, eles com seus discípulos. Nós vemos Jesus também ensinando, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falando para Pilatos, para Herodes, comunicando com eles. E ao falar com Pilatos, ele fala, olha, quando aquele magistrado disse para ele assim, olha, você não vai responder, não vai se defender, não sabe que eu tenho poder para te livrar, para te soltar, para te mandar para a morte ou para a vida? E Cristo responde para ele, você tem poder sim, porque do alto lhe foi dado. Romanos 13 vem falando sobre isso. As autoridades são órgãos, instituições constituídas por Deus. E nós vemos que, continuando ali, porque muitos leem até o versículo 7, versículo 8 e param. Mas a continuação dali vai terminar no amor. Vai falar sobre o amor. Há um erro muito grande, né? Colocados por muitos de ler a Bíblia de forma textual. Há títulos na Bíblia. Você vai ler um capítulo, não há um título, esse título não é canônico. Não existia isso na Bíblia. Foi colocado por homens, sem inspiração, rema, sem inspiração assim, divinamente ordenada por Deus. É lógico que dá uma ideia do que está dizendo aquele contexto. É lógico que nos ajuda, mas não é canônico. A Bíblia, os pergaminhos, os codex, não foram escritos assim, com esses títulos. Outra coisa, há também a divisão também da Bíblia em capítulos e versículos. Se eu não me engano, Langton, né? Robert, nós vemos que um fez a divisão em capítulos por volta do ano 1300 e pouco, por volta do século 13 a século 14. E o outro, por volta do século 16, colocou a divisão em versículos. É lógico que isso nos ajuda muito. Eu mesmo vou trazer uma palavra para você aqui, estou te pregando, estou citando versículos que esses dois homens, no século 13 e século 16, dividiram para a gente em capítulos e posteriormente em versículos. É lógico. Se a Bíblia tivesse escrito ainda nas línguas nativas, no hebraico, no aramaico, no grego, ou depois que foi passado para o latim, não tivesse chegado ao inglês, não tivesse chegado ao alemão, até chegar ao nosso português aqui no Brasil, estão entendendo? É lógico. E tudo isso é de grande valia.
Porém, a Bíblia não é feita para ser lida assim, de forma textual, pedacinho aqui, pedacinho ali. Não. A Bíblia é feita para ser lida linearmente, ou seja, ler como um livro. Ler inteiro. E às vezes nós se prendemos, às vezes a explicação do capítulo 5 está no capítulo 6. Às vezes a explicação do versículo 10 está no versículo 15, mas nós paramos no 10. Pelo esse vício, por esse costume, que não é bom, de lermos fracionado a Bíblia e não lemos de forma integral. Aprenda isso. Quer conhecer a palavra? Aprenda a ler ela de forma linear, integralmente. Pega assim, ó, vai lendo. Pega livro por livro, vai lendo. Você vai entender muito mais o que quer dizer aquela palavra. E nós vemos que Deus, Ele falou sobre o amor ali. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Continuando ali, em Romanos fala, não matarás. Ele cita os mandamentos ali, não adulterarás. Ele cita os mandamentos e fala, e não matarás. Como que pode ter cristãos, até mesmo pastores, promovendo, fazendo apologia do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus usar arma? Como que pode líderes pastorais, presidentes de convenções, que são verdadeiros, não generalizando, coronéis de denominações, apoiar, como teve na eleição passada, nada contra a pessoa que ganhou, eu oro por ele constantemente, mas apoiar uma bandeira que foi a principal bandeira, foi o armamento. Que tinha que se armar o Brasil, que fazendo apologia à arma. Eu vi pastores conferencistas de renome, que eu até admirava até então, fazendo sinal de arma, dando tiro com o dedo, postando no púlpito com ele, ou então só em suas plataformas digitais. Posteriormente a isso, entrou 2020, nós vemos que veio a pandemia, Covid-19, com esse vírus que não tem armamento que consegue acertar um tiro nele. Tem que ser pela ciência, tem que ser pela medicina. Isso é ou não é uma lição de Deus em tais pessoas? Tá entendendo? Deus é Deus, irmão. O homem pode errar a pontaria, mas Deus é Deus. Deus acerta sempre o alvo. Foi Deus que permitiu. Nós vemos que o que acontece? Foi Deus que permitiu que muitas coisas acontecessem na Bíblia Sagrada, para que a pessoa reconhecesse o poderio, reconhecesse o senhorio, reconhecesse a honra e a glória do nosso Deus eterno. E aqui ele vem falando em Romanos 13. Nós vemos, Paulo vem dizendo, o mesmo Paulo de Romanos aqui vem dizendo, lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, as nossas armas são poderosas e profundas, mas em Deus. E não são carnais, não são físicas, mas sim espirituais. Não lute. A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue, Efésios 6,12, mas é contra as hostes espirituais que andam vagueando nas regiões celestiais. Revestivos sim destas armas. Qual arma? Romanos 6:10 a seguir. Pegue aí o capacete da salvação. Pegue aí a espada do Espírito. A espada, mas a do Espírito. Mas pastor, Jesus não disse lá em Lucas 22:36 que para vender a capa, para vender a bolsa e comprar uma espada, aquilo ele está falando de uma forma irônica, uma forma de alegoria, para que as pessoas viessem ter fé nele. É como quando o Gideão disse lá em Juízes 6, quem for covarde que volte. Ele não queria que voltasse, mas ele tinha que falar aquilo. Cristo estava dizendo assim como Gideão, ó, quem tiver com medo, quem tiver com covardia, que compre uma espada. Quem não confia, é como ele disse assim, olha, aquela feita que ele disse assim, olha, quem não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, não é digno do meu reino. Você vai entender aquilo de forma literal?
Se vai entender aquilo de forma assim, dessa forma, não vai, né? Você não vai querer entender que você tem que comer a carne de Jesus, comer o pé de Jesus, comer o braço de Jesus. Cortar o pescoço de Jesus, tomar o sangue dele. Cortar os pulsos dele e tomar o sangue dele. Não é isso que está falando ali, você sabe muito bem disso. Por que isso você entende tão bem? Você que é defensor e apologeta do armamento para cristão, e aí você explica de forma tão hermeneuticamente falando, de forma tão exegese, a homilética tua é perfeita, e quando você entra em Lucas 22:16, você quer confundir as coisas. Não, entenda bem. Ali ele está falando de forma para que o povo viesse ter fé nele, ao Filho do Homem. Vai passar por isso. Aí ele continua falando. Se você olhar em Lucas 22:37 a seguir, 22:36, depois 37, 38, ele vai explicando, ó, mas convém que o homem passe por isso. Quando eles começaram a arrumar as espadas, já tinham duas, o que Cristo fala ali? Em Lucas 22:37, 38, basta! Você vai olhar, por exemplo, no livro de Mateus, quando Pedro ele pega a espada, foi Pedro que pegou, segundo João 18:10, se eu não me engano, foi Pedro que pegou aquela espada. Lá em Mateus, Pedro vem 26, 51 e 52 até 53, Pedro, ele vem dizendo assim, olha, ele pega a espada, ele corta a orelha do soldado Malco. Aqui em Mateus não fala o nome dele, mas lá em João 18, lá fala o nome do soldado, que era Malco. Ele corta a orelha dele. Aqui em Mateus 26, 52, Cristo pega e toca na orelha daquele homem e cura de novo aquela orelha. Coloca no local. E sabe o que o Cristo diz? Diz, Pedro, não sabes tu que aquele que lança a mão da espada, a espada morrerão? Não sabes tu, Pedro, que quem com ferro fere, ele quer dizer assim, com ferro será ferido? Não sabes tu, Pedro, aquele que quer se defender com armamento será ferido? Eu não vos chamei para serem armados, para serem ministros de segurança física, mas vos chamei para ser ministros de segurança espiritual. Efésios 6:12, Efésios 6:10, 6:12. Toma o capacete da salvação, pega a espada, mas a espada do Espírito. Segundo a carta aos Coríntios 10:4, a tua arma espiritual é poderosa em Deus em guerra, mas não é carnal, não é física. Aleluia! É espiritual. Pegue também o escudo da fé espiritual. Pegue também o cinto da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, 36 diz assim também, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não cumprireis as obras da carne, que é ira, contenda, que é morte, que é violência. Mas cumprireis o quê? Os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, que é longanimidade, que é paz, benignidade, gozo, alegria, mansidão e amor. Aleluia! Estão entendendo? Deus, ele fala com você nesta hora, ele fala comigo. Não vamos mover os marcos antigos que foram colocados pela doutrina dos apóstolos e pelo nosso próprio Senhor Jesus, que é o amor. Não vamos querer levar a igreja para o tabernáculo de volta. Jesus, lá em Hebreus 13, versículo 5 a seguir, ele sofre o vitupério fora do arraial, fora do portão. Para que querer voltar de novo? O véu, quando ele é morto na cruz, ele dá o brado da teletai, quer dizer, está consumado. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Cumpriu Hebreus 10:29. E o sangue de Jesus nos dá ousadia para entrar no santuário. Todos podem entrar no santuário. Cumpriu. Segundo a carta aos Coríntios 6, versículo 10 a 14 a seguir. Nós somos o templo do Espírito. Cumpriu a palavra de Deus. Agora você quer voltar Jesus para a arca?
Tem gente fazendo réplica de arca, sendo que a Bíblia condena isso. É fácil falar do católico, né? Que tem o São Benedito, São Francisco, que tem o Vaticano, mas tá cheio de pastor, tá? Tem apóstolo, tem bispo, tem líderes aí que estão fazendo réplica de arca, carregando arca no ombro, imagens de escultura dentro da própria igreja. Ué, não é? O primeiro mandamento que tem é este: não fazeis imagens de escultura, não se prostrai diante delas. Do decálogo, o primeiro é esse. Que negócio que é esse? Tanta gente pregando contra uma coisa, contra outra, mas quando entra nessa parte, eles desviam de forma tendenciosa. Mas Deus manda falar com você aqui, ó. A igreja de Cristo é espiritual, tem que ser longânima, amorosa, benigna. E nós temos um dever, nós devemos o amor. Eu sou um bom pagador, eu não estou na inadimplência, eu não sou caloteiro, beleza. Mas vou te falar para você, uma coisa você deve. Hebreus 13, 8 ou 9, você deve o amor. A ninguém tem mais nada, mas o amor você deve. Jesus Cristo, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, por todos nós. Mas o sangue, Jesus morreu por Hitler, morreu pelo PCC, morreu pelo Talibã. Jesus morreu pelas Farc, aquela quadrilha que tem, se eu não me engano, na Colômbia. Jesus morreu pelos piores homens, morreu por Mussolini. Jesus morreu por Yamin Dadá, aquele homem da África. Morreu. Jesus morreu pelos piores que você possa pensar. Porque extremismo tanto houve de um lado comunista, como do lado socialista, como do lado extremista de direita. Sempre houve. Tudo que é extremo não é de Deus. Por isso que um dos frutos do Espírito tem que ser o quê? Temperança, domínio próprio. Jesus morreu pelo seu candidato, não morreu pelo candidato do outro. Jesus morreu pela direita, mas também morreu pela esquerda, viu? Jesus morreu pela esquerda, mas também morreu pela direita, viu? Aleluia! Jesus morreu por todos, meus irmãos. E é isso que você deve entender. E é isso que você deve entender em um nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos que lá Paulo vem dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo de número, se eu não me engano, 16, 25, até o 25. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Ô homem miserável que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal está em mim, impregnado dos meus membros, do meu corpo. Eu não consigo fazer o bem. Vem ali a resposta para ele ali. No capítulo 8, do próprio Romanos ali. Mas aquele que é nascido pelo Espírito vence a carne, ele vence. Ele vence. Ele não anda segundo a carne, mas ele anda segundo o Espírito. Ele cumpre a longanimidade, a paz, o amor. Ele é longano, ou seja, ele é tardio em se irar. Ele perdoa. Ele perdoa. Eu vi quando uma mãe chegou numa penitenciária e ela pediu para fazer uma visita. E naquela visita que ela pediu para ver o assassino do filho dela. Quando eles autorizaram aquela visita, aquela mãe chegou. Isso eu vi em todos os lugares, passou nos jornais, passou na internet. Aquela mãe disse assim para aquele filho, para aquele rapaz, assassino do seu filho: olha, você matou meu filho, é meu filho único, é tudo que eu mais amava. E ela chorou. E aquele moço começou a ficar de cabisbaixo, aquele assassino. E aquela mãe falou assim: levanta o teu rosto, por favor, filho. E ele, quando ele levantou, ela falou para ele, diante das câmeras, falou assim: olha, porque a televisão foi lá, a mídia foi lá, os youtubers estavam lá filmando, sabe por quê? Porque queriam ver a desgraça,
queriam ver, ela vai julgar ele, ela vai falar assim, ó, bandido bom é bandido morto. Mas não, ela fez que nem Jesus, bandido bom é bandido salvo. Hoje mesmo, ó ladrão, você que está se arrependido, estarás comigo no paraíso. Sabe o que ela falou pra ele? Falou assim, olha, eu te perdoo, você vai ser um homem de Deus, viu? Jesus te ama, ele tem um plano na tua vida. Aquele moço começou a chorar, ela abraçou aquele moço e a perdoou. Eu continuo acreditando numa igreja assim. Eu continuo acreditando numa igreja assim. Numa igreja do Calvário. E não numa igreja numa igreja do Calvário. E não numa igreja de João 8, do apedrejamento da adúltera. Eu continuo crendo ainda assim, não numa igreja do amor. Lá em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Do que numa igreja onde há pessoas que são acusadores. Não sabeis vós que com a medida que você acusa, que você mede, você será medido. Não julgueis. Nós vemos alguém dizendo assim, mas pastor, mas você está falando sobre isso, sobre o amor. É lógico, mas Cristo não falou para vender a capa, vender a bolsa e comprar uma espada. Isso está mesmo lá em Lucas 22, né? 36, se eu não me engano. Mas lá ele está falando como Gideão disse para aquele povo lá em Juízes 6. Quem for covarde, que volte. Ele estava explicando para aquele povo que ia haver uma perseguição muito grande contra eles. E se eles não fossem suportar, era melhor comprar uma espada para se defender. Jesus jamais ia se contradizer. Se você ler lá, Mateus 5, as bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque alcançarão misericórdia, alcançarão a vitória. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se ele estava mandando o povo aí comprar uma espada, ele estava contradizendo para se defender e para matar alguém. Ele estava se contradizendo pelo próprio amor que ele é na essência dele. Pela própria pregação que ele fez no Sermão da Montanha em Mateus 5. Entenda bem isso. Jesus jamais isso quando dizer. E a prova disso é que quando Pedro, lá em João 18, se não me engano 10, fala que era Malco o soldado que foi prender Jesus, juntamente com os outros. Fala que Pedro que estava com a espada. Aqui em Mateus 26 e em Lucas não fala. Mas João fala o nome do soldado. E fala com quem que estava a espada, fala que estava com Pedro. A Bíblia diz assim que Pedro pegou a espada e sacou da espada. Quando eles foram prender Jesus, para levar para a crucificação, Pedro arrancou a orelha de Malco. Cristo pegou a orelha, colocou no lugar e curou de novo. E sabe o que Jesus disse lá em Mateus 22, 52? 26, 52? Retificando. Não sabes tu, Pedro? Guarda isso aí, Pedro. Não sabes tu, Pedro, que quem lança a mão da espada, a espada morrerá? Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com arma fere, com arma será ferida. Quem atirar também vai levar um tiro. Para isso, Pedro, eu já deixei as autoridades eminências, Romanos 13, que são ministros de Deus para o teu bem. Vão castigar quem faz o mal. Eles estão autorizados, são constituídos por Deus para o bem. Vão castigar quem faz o mal. Para isso, Pedro, eu deixei as autoridades em eminência. Mas a igreja minha não, tem que se revestir da outra armadura. Do capacete da salvação, da espada do Espírito, do cinto da verdade, do escudo da fé, do sapato do Evangelho. Efésios 6:10 a seguir. A armadura de Deus. Porque a tua arma, Pedro, não pode ser, a tua espada, Pedro, não pode ser física, não pode ser carnal. A tua arma, Pedro, é espiritual e poderosa em guerra. Segunda carta de Coríntios 10, versículo 4. Com ela, Pedro, tu vai desfazer todo o mal, todo conselho que se armar contra ti. Oh, aleluia! Deus fala com você aqui, fala comigo. Deus tem vitória para te dar. Nós vemos que, sem falar de Coríntios 13, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, o amor não busca o próprio interesse. Lê Coríntios 13 e vê se depois você vai ter coragem de defender a apologia de armas para uma família de bem, ou seja, para um povo de Deus. Para!
Está muito baseado em filme hollywoodiano, filme de Hollywood, onde eles usam os filmes ali para fazer apologia, para vender depois. Quando os Estados Unidos, a América, faz aqueles filmes aí em Hollywood, aquilo ali é um cartão postal, é uma vitrine para vender. Para vender o carro, para vender a arma. Aí você vê lá alguém chegar nas casas, né? Logo, um bandido. Aí o pai da família vai correndo no quarto, pega uma arma. Todo filme americano tem uma arma, tem uma bandeira americana, tem uma arma. Tem ou não tem? Perseguições no meio da rua. Tem ou não tem? Você acha que isso aí é uma coincidência? Isso é uma mensagem subliminar. Ali é uma vitrine de vendas ali. Hollywood é a maior vitrine de vendas de capitalismo norte-americano para o mundo. A língua, o jeito de falar, as roupas, o jeito de vestir. Estão entendendo? A Bíblia não chamou você para imitar americano. A Bíblia não chamou você para imitar ninguém, não, nem inglês, nem europeu. A Bíblia chamou você para ser imitador de quem? De Jesus, irmão. Jesus não era americano, Jesus não era europeu. Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é Jesus. Sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. A Bíblia diz assim, bem claro, dentro da palavra de Deus, que nós temos que entender bem isso, porque os homens tomam a mudar o que é certo. Eles mudam os valores. Isaías 5:20 fala que o que é reto é torto, o que é torto é reto. Fala que o que é trevas é luz, e fala para a luz que ela é escura. Fala o que é amargo é doce, fala o que é doce é amargo. Isaías 5:20, homens invertendo os valores das coisas. Eclesiastes 7:16 fala, o homem quer ser justo aos seus próprios olhos, ele vai se perder e entrar em perdição total. Ninguém seja justo demais, ninguém seja errado demais, ninguém seja justo demais aos seus próprios olhos. Por quê? Versículo 20 responde a Eclesiastes 7. Porque não há homem algum que não peque, que nunca erre, que permaneça certo constantemente. Não existe quem pode dizer assim, eu não sou corrupto. Ele pode não ser corrupto 100%, mas uma parcela de corrupção todo mundo tem. Uma parcela de hipocrisia todo mundo tem. Uma parcela de mentira todo mundo tem. Porque nós somos seres humanos, somos falhos, somos pecadores. E só em Cristo que nós somos vencedores. Nós vemos que nós trazemos dentro da palavra de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo é amor. Epístola de João, capítulo 4, primeira epístola, versículo 8. Deus é amor. João 3,16. E Deus amou o seu Filho, mas amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, Jesus, para morrer por esse mundo. Morrer por pecadores, morrer por gente que é de má índole, morrer para bandidos perigosos, morrer para políticos, morrer para a igreja, morrer para católicos, para muçulmanos, para seccionistas, morrer para hinduístas, morrer para islâmicos, para budistas, morrer por ciganos, morrer por quem é da quimbanda, do candomblé, da umbanda, morrer para quem é da magia negra, ou para quem é da magia branca, morrer para quem é da mesa preta, da mesa branca. Jesus veio no mundo para morrer por todos, irmão. Se fosse hoje, cerca de 7 milhões e tanto de habitantes no globo terrestre, ele veio para morrer por todos. Não fez exceção de ninguém. Se Hitler levantasse a mão e se convertesse, estava com ele. Mussolini, a mesma coisa. O tirano, o ditador em Amin Dada africano, seria a mesma coisa. O chileno aqui, ó, Pinochet também, ditador assassino, se ele se convertesse, seria abençoado do mesmo jeito. Os bandeirantes aqui que assassinaram negros aqui, índios, seria também a mesma coisa. Não teria apenas nome de ruas, e nomes de palácio dos bandeirantes lá em São Paulo, né? Ou de rodovias, Anchieta, rodovia Bandeirantes. Não, ele não teria apenas nome de rodovias, mas eles teriam o nome deles escrito no livro da vida. Jesus morreu por todos nós, irmão. Por todos.
Morreu por pais de famílias, mas morreu por estupradores. Morreu por mães de família, mas morreu por pedófilas. Morreu por pessoas que são por médicos, que curam as pessoas, mas morreu também por traficantes também, que denigrem a vida das pessoas e matam as pessoas. Jesus morreu por todos nós. Jesus é amor. Então que Deus os abençoe. Pastor Marcos do Pandeiro, canal Fora do Portão, deixa o teu like. Acione o sininho, se inscreva no meu canal. Que Deus os abençoe. Ficou um pouco longo esse vídeo. Aqui Deus foi tomando. E eu não consegui me segurar. Mas Deus é amor. Amém? Deus te ama. Deus tem vitória para a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.